Pessoal, boa tarde. Meu nome é Dino Lincoln, eu sou embaixador da Campus Party no Brasil. Nós vamos dar início a essa nossa primeira programação aqui. Está sendo transmitido ao vivo no portal Campuseiro. E nós teremos nesse momento a programação do lançamento do foguete de treinamento básico, FTB, diretamente do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, com essa parceria com a Campus Party. Nós teremos o briefing de lançamento com o diretor do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, e em seguida a transmissão ao vivo, e por fim nós vamos ter algumas palavras conclusivas, tá certo? Eu vou apresentar a vocês o Tenente Coronel Almeida, que vai fazer o briefing. O Tenente Coronel Almeida é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, também possui curso de ensaios em voo pela Força Aérea, é doutor em engenharia aeronáutica e mecânica por uma universidade lá na Alemanha que eu não consigo ler o nome. Depois, se o senhor puder, coronel, me ajude, tá? Foi gerente de projetos dos lançadores de satélites VLS-1, VLM-1, no Instituto de Aeronáutica e Espaço. É membro brasileiro do Comitê Executivo da IFA, International Forum for Aviation Research. Foi professor convidado da pós-graduação do ITA, na área de simulação e controle de aeronaves. A gente tem muito o que conversar, viu, coronel? Orientou diversos trabalhos de graduação, mestrado, doutorado. Como engenheiro de ensaio e também piloto de aeronave, voou mais de 25 tipos diferentes de aeronaves. Como engenheiro e pesquisador, ele desenvolveu, testou, publicou diversos algoritmos de voo autônomo para aeronaves tripuladas e não tripuladas. E, como já falei anteriormente, ele é o diretor do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que é parceira da Campus Party. Coronel, por gentileza, se puder chegar aqui. Lembrando que esse conhecimento extremamente especializado está sendo transmitido ao vivo, gratuitamente, na nossa área aberta. Qualquer pessoa pode vir assistir, tá bom? E nós gostaríamos antecipadamente de agradecer à Força Aérea por fornecer esse tipo de conhecimento sobre tecnologia aeroespacial para todos. Nós somos entusiastas dessa área. E, coronel, sem mais delongas, vou passar a palavra para o senhor, tá certo? Para fazer o briefing. Vamos receber com aplauso, então, Coronel Almeida. Obrigado, Dino. Alô? Obrigado, Dino, pelas palavras. Obrigado pelo convite. Aí, grandes discussões ao longo dos últimos meses, né, para ver como é que a gente poderia participar e apoiar a Campus Party. Parabéns pela iniciativa, parabéns à organização do Campus Party. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal da internet. Para mim é uma honra estar aqui participando dessa atividade da Barreira do Inferno, é a Operação Barreira 19. Aqui junto, dando briefing para vocês. Esse briefing geralmente é feito lá na Barreira. Quando a gente faz o lançamento, a gente chama a comunidade para assistir de lá, a gente leva o pessoal no auditório. E hoje vai dar certo da gente fazer aqui, junto com o Dino, junto com vocês, passar rapidamente o que vai ser essa operação. É uma operação de lançamento real. Toda operação de lançamento tem as suas incertezas, os seus riscos envolvidos. Eu vou passar por elas aqui ao longo dos próximos minutos. Quem sabe aí... Isso, dando um tempinho aí, acho que vai dar. A gente para um pouco, responde algumas perguntas até a gente seguir a cronologia. O áudio de lá está aberto para o senhor. Tá? O áudio de lá está aberto? As sirenes vão tocar. Ah, que ótimo, excelente. A gente vai ter link vídeo, link áudio, então a gente vai, a partir de um certo momento... Eu vou ficar quieto aqui e vou deixar o pessoal lá da Operações do CLBI assumir para fazer o lançamento. Pessoal, vou passar alguns slides aqui para explicar para vocês o que a gente vai fazer, o que o CLBI vai fazer hoje. O que a gente recebe é uma instrução dos órgãos superiores. Quem é o órgão superior do CLBI é o Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial, que fica a sede lá em São José dos Campos. O CLBI é um dos 2 centros de lançamento do Programa Espacial Brasileiro, mantido pelo DCTA. O outro centro de lançamento é Alcântara, lá no Maranhão. Vocês já devem conhecer também o papel que Alcântara representa no Programa Espacial Brasileiro. 2 centros de lançamento. E esses centros de lançamento eles têm que fazer periodicamente sua manutenção operacional. Ou seja, eles têm que lançar alguma coisa real para treinar o seu pessoal e manter os seus equipamentos. Então, o que a gente vai fazer hoje é isso. O objetivo hoje da operação é preparar, lançar
e rastrear um foguete de treinamento básico, que a gente vai chamar a partir de agora de FTB. É o FTB, bem como realizar o registro e tratamento dos dados de voo com vistas a atender às necessidades do CLBI, né, as nossas necessidades operacionais, quanto à capacitação e o treinamento de seu pessoal e a garantia da confiabilidade de seus meios operacionais. O que a gente vai lançar? Esse camarada aí já montado na torre, ele já está lá, a turma já está lá toda pronta, seguindo a cronologia. Enquanto eu estou aqui falando, a cronologia está lá seguindo. Eu já vou explicar rapidamente o que significa essa cronologia. O FTB ele é um foguete nacional, fabricado pela indústria nacional. No caso, é a empresa Avibras, com sede em Jacareí, estado de São Paulo. E eu vou descrever um pouquinho aqui o que é o FTB, para vocês verem que, pelo tamanho dele, pela energia que ele vai despender, a gente tem que ter uma série de precauções operacionais para fazer o lançamento. O FTB ele é monoestágio, ele é um estágio só. O voo dele é não guiado. O que é um voo não guiado? Ele não tem controle. O controle dele, na verdade, a estabilidade dele é dado pelas empenas. Então, ele não tem sistema de guiamento, navegação e controle. A tubeira dele é fixa. As empenas dele são fixas, né? E isso vai dar estabilidade para ele ao longo do voo. Propulsão por propelente sólido. Para quem conhece um pouco mais de propulsão sólida, né, a gente fala que é a queima de cigarro. Ele vai queimar rapidinho, queima, e a gente vai falar aqui rapidamente como é que vai ser a queima, porque é uma queima rápida, né, até para alinhar um pouco a mente de vocês e os olhos com relação ao que vai acontecer. Ele tem uma carga útil, ele tem uma parte de módulo de carga útil, tem equipada com transmissor de telemetria na banda S. Banda S aí acima de 5 GB. E ele é lançado desse casulo aqui, adaptador, que está hoje já montado no lançador. Está aqui, se vocês conseguirem ver, o diagrama esquemático desse foguete. Ele tem basicamente 3 seções aqui. A seção das empenas, a parte traseira ali, o PowerPoint está apontando, a seção das empenas. Essas empenas são interessantes. Elas é que trazem estabilidade para o veículo. Se você lançar esse veículo sem pena, ele é um lápis que você joga no ar, né? Ele não vai ter estabilidade nenhuma. Então, na hora que você lança, você precisa trazer estabilidade inerente ao veículo, e a estabilidade é dada através das empenas. Ele tem 2 papéis fundamentais aí. Ele estabiliza aerodinamicamente, né? Eu vou, de vez em quando, soltar um nerdês assim, porque, né, a gente está aqui na Campus Party e dá para ser o mais complexo que a gente puder ser aqui, vocês vão entender. A gente coloca o centro de pressão para trás ali e gera estabilidade no veículo. E outra coisa, vocês estão vendo, as empenas são tortas mesmo. Elas induzem rolamento. Na hora que você induz rolamento nesse foguete, ele faz que nem uma roda de bicicleta. Fica duro, ele aponta e vai. Então, a estabilidade dele é garantida por essas empenas, né? Um sistema fundamental. Depois, subindo um pouco mais aqui, tem a parte do motor foguete, que é o propelente sólido em si. Queima rapidinho, já vou mostrar para vocês aqui umas características. E depois o módulo da carga útil, que basicamente a gente não vai levar nenhum experimento nesse foguete hoje, e que a gente tem basicamente ali só a parte da eletrônica dele. Então tem a seção das redes elétricas, que a gente vai falar aqui rapidamente, os experimentos, estabilização, propulsão. Está aqui o módulo de carga útil, o cone dele, a gente vai ver aqui, não é pequeno, mas tem uma pequena região ali que a gente poderia colocar até um experimento. Aqui o experimento, até para quem tiver curiosidade, vou fazer um experimento de microgravidade. A Agência Espacial Brasileira ela tem chamadas a respeito de experimento de microgravidade. Esse foguete aqui, o impulso inicial dele é bem rápido, então isso causa vamos dizer assim, quem for fazer o experimento aí tem que saber que tem que aguentar 25 G na partida. Né? É bem agressivo. Transponder, telemetria, um umbilical que vai conectar e vai trazer energia da plataforma para o módulo de carga útil. Tá aí, ele tem 3 metros, pouco mais de 3 metros, diâmetro aí pequeno, a massa total de 69 quilos, então é um foguete, é um foguete aí que, vamos dizer assim, tem que tomar todas as precauções de segurança para que ele, vamos dizer assim, a queda dele, o lançamento dele, o voo balístico dele esteja completamente livre de obstáculos, não pode ter embarcação, não pode ter avião, e eu vou mostrar como é que a gente garante que isso aconteça, né?
29 quilos de propelente, então o manuseio dele também tem que tomar um pouquinho de cuidado. 29 quilos é propelente para burro. E aqui um aspecto importante para vocês. Tempo de queima, 4 segundos. Então, na hora que a gente for ver o lançamento aqui, se piscar, não vê. Vou comparar basicamente com o que vocês têm visto aí na internet de SpaceX, documentário na TV a cabo do Saturno 5 decolando para levar o homem na Lua. Saturno 5 para levar o homem para a Lua, ele demorava 10, 15 segundos para livrar a torre, né? Aceleração dele baixa. Aqui, 4 segundos, porque ele acelera tudo que ele tem que acelerar, ele acelera em 4 segundos. E quanto é que ele acelera? Ele chega a velocidade acima de 3 vezes a velocidade do som, ou seja, ele vai acima de Mach 3, muito rápido. O tempo de voo dele aí um pouco menos de 3 minutos, 168 segundos, aí 2 minutos e alguma coisa. Vai subir quase 32 quilômetros, mais de 90 mil pés. 90 mil pés é acima de qualquer coisa que esteja voando tripulado hoje aqui no mundo, então a gente tem que se preocupar para que o espaço aéreo, nesse momento, não tenha ninguém lá. E o alcance de mais de 20 quilômetros, ele vai cair lá dentro do marzão. Então tá aí, agora a parte de segurança operacional. O que a gente faz para que, vamos dizer assim, o risco relacionado, risco operacional, né, que o risco relacionado às nossas instalações, ao pessoal envolvido, o pessoal de solo, à população, ele seja o máximo mitigado. A gente sempre lança ele com direção ao mar. E toda essa área marítima aqui, ela está interditada. Então já existe a Marinha do Brasil, a gente coordena com a Marinha do Brasil um aviso aos navegantes para que essa área agora não existem embarcações. Já recebi informação de que nesse momento, sim, existem embarcações nessa região e a gente está trabalhando em trajetórias alternativas para fazer o lançamento, para que o ponto de impacto fique longe das embarcações. Como é que a gente sabe que tem embarcação lá? O nosso radar está varrendo agora o tempo todo, fazendo a varredura da área para saber qual é a embarcação, o tamanho da embarcação, que região que ela está, porque dependendo do tamanho da embarcação e da região que ela está, a gente pode proceder com o lançamento, porque a probabilidade de impacto é bem menor. E o espaço aéreo também está fechado. Nesse momento, a área barreira, que é essa área delimitada em vermelho aí, vou tentar ajudar vocês um pouco na resolução aqui. Aqui, o centro dessa figura é o aeródromo aqui da base aérea, antiga base aérea, né, Ala 10. Ali, as pistas de Natal. São Gonçalo do Amarante está um pouquinho mais a noroeste ali. Aquela área vermelha é uma área que está fechada. Então, nenhuma aeronave naquele momento tem que estar passando. Isso aí já é coordenado com o controle de tráfego aéreo. E é emitido, para quem aí é da área, um NOTAM, né? Chama-se Notice to Airmen, né? Aviso aos aeronavegantes. O NOTAM, ele está dizendo aqui, na verdade, a gente já fez uma operação há 2 semanas atrás de lançamento de um foguete menor, então a gente tem um NOTAM que abrangeu aquela atividade. E do dia 10, ontem, até amanhã, que amanhã é um dia de abortiva, esse espaço aéreo está fechado. Então, ninguém passa aqui, então a gente já se precaveu operacionalmente no sentido de não haver embarcação e de não ter avião passando nesse momento para a gente poder fazer o nosso lançamento. Sim, os limites, esses aqui são importantes. A gente lança também se a gente estiver dentro de alguns limites. Não pode estar ventando muito, mas esse vento de 15 metros por segundo é um vento, mesmo aqui para Natal, que venta bastante, 15 metros por segundo não é um vento que tem, acima dele não é um vento que tem nos atrapalhado. Então, a priori, vento hoje não está sendo um limitante, não está sendo uma fronteira aí de limite que talvez impeça o nosso lançamento. Descargas elétricas atmosféricas, sim. Né? Temos monitorado isso desde o começo da semana, através de boletins meteorológicos dos nossos meteorologistas, dos nossos previsores lá da Barreira do Inferno. E hoje a gente está com um quadro aí de chuva, tem algumas nuvens carregadas na vizinhança e a gente está avaliando esse quadro minuto a minuto para ver como é que ele evolui até a hora do lançamento. O campo elétrico e temperatura do ar externo também a gente não vai ter aqui em Natal, né? Felizmente, temperaturas inferiores a menos 15 graus, né? E graças a Deus, Natal também não passa dos 58, porque se passar, né?
fica difícil para todo mundo. Contanto que continue ventando, né? Natal, o bom é o vento, né? O vento ele alivia bastante. Pois bem, vamos agora para aquelas palavras, né? 3 verbos: preparar, lançar e rastrear, que é o que a gente tem feito desde o começo da semana para essa operação. Na verdade, já temos feito há algumas semanas com todas as coordenações com a Marinha do Brasil, com controle de tráfego aéreo, para que a área fique livre. Agora a gente começa a parte mesmo de preparar o nosso veículo. Está aí a nossa equipe preparando o módulo de carga útil, os testes elétricos, fazendo o checklist final para a preparação da parte da frente. Aqui a parte mais delicada, que é a preparação do motor foguete, a parte de empenas. Aqui é para gente grande, né? 30 quilos de propelente ali, só com gente realmente especializada para poder fazer esse trabalho. E aí tem que ser gente que sabe mexer e tem que ser o mínimo de gente possível, né? Então não dá para todo mundo ir lá, tirar foto, ver como é que prepara, porque são 30 quilos de propelente. Então a área fica fechada, a sirene é tocada, a gente isola a área e só o pessoal da equipe de preparação que é capaz de manusear ali e depois transportar também, que também tem que ser um transporte lento, calmo, vagaroso, até a plataforma de lançamento. Então a gente prepara, está aí montando no tubo, até chegar na parte final, que é ele no lançador aí na horizontal, com o foguete no tubo pronto para levantar o lançador. Então, preparamos o veículo, seguindo o lançamento. Essa foto aérea, a resolução está um pouco baixa, mas ela mostra aqui basicamente a parte relacionada ao lançamento da Barreira do Inferno. Para quem aqui conhece, para quem é de Natal, a Barreira do Inferno é basicamente cortada ali ao meio pela Rota do Sol. À direita nós temos os nossos meios de rastreio, que eu já vou falar para vocês o que significa rastrear. Na parte da esquerda, mais para o lado da praia, a gente tem nossa plataforma de lançamento e o centro de controle. Então aqui na extremidade esquerda inferior, a gente tem o quê? Tem os lançadores, a casa-mata, outros sítios de lançadores aqui, torres de proteção contra descargas atmosféricas. A gente se preocupa muito com a questão de descarga atmosférica para evitar com que haja uma ignição inadvertida. E a 500 metros do lançador, o centro de controle. Então, o que a gente tem lá no lançamento? Também a resolução aqui ficou um pouco baixa, mas o pessoal está seguindo lá agora um checklist. O pessoal está seguindo o checklist com diversas posições. Então, o médico também coteja o checklist. Tem lá a ambulância, tem médico, tem enfermeiro. Equipe de prontidão de bombeiros também está prontidão, eles cotejam no checklist. Então, tem proteção contra incêndio, tem ambulância, tem médico, tem enfermeiro, tem gente pronto para dar os primeiros socorros. A parte operacional, o pessoal da casa-mata, o centro de controle. Estão seguindo lá a cronologia enquanto eu estou falando aqui. A foto ficou escura. Ali é o nosso centro de controle com algumas visualizações da cronologia, da trajetória prevista do foguete. E a casa-mata que é um bunker, né? A casa-mata é uma casa subterrânea onde fica ali bem próximo, pouco mais de 100 metros do lançador, onde é feito, vamos dizer, a barreira final entre o centro de controle e o lançamento. Como é que é feita a coordenação? Lançamento ele não é feito daquela forma, 10, 9, 8, o cara vai lá, aperta um botão e lança. A cronologia ela é feita manualmente até um certo ponto, depois de um certo ponto ela se torna automática, quando a casa-mata e o centro de controle alinham as linhas de acionamento elétricas do lançador para fazer a ignição do motor foguete lá. A gente prepara, a gente lança e, por fim, a gente rastreia. Fala, o que é rastreio? Ninguém lança o foguete sem saber para onde ele vai. O que um foguete é, né? Esse foguete aqui, na verdade, é um foguete de treinamento, mas um lançador como o VLS-1 ou o VLM-1 que está sendo desenvolvido, ou os lançadores da Agência Espacial Europeia, os russos, os americanos. O que eles são? Eles entregam uma performance orbital. Eles entregam um satélite numa determinada altitude, numa determinada inclinação. É isso que é um lançador. Então, você tem que garantir que ele decolou,
que ele vai lançar lá onde você foi contratado para fazer o seu satélite. E a Barreira do Inferno é, no Brasil, o centro de lançamento e rastreio que há 40 anos já faz isso de uma forma operacional e considerável. Apesar da gente hoje vai testar de novo os nossos meios de rastreio, a gente tem operado nossa estação de rastreio, a gente diz que ela não para nunca, é 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque o tempo todo tem operação. Por exemplo, dia 5 de abril agora, quinta-feira, a gente acabou de rastrear o Ariane, o 242, levando 2 satélites geoestacionários em órbita, decolou de Kourou, ele decola de Kourou, na Guiana Francesa, vem subindo em cima da linha do Equador, lá pelo 7º minuto de voo, mais ou menos, quem assume o rastreio de telemetria desse foguete é a Barreira do Inferno. E fica com ele até o 12º, 13º minuto. Então, a Barreira do Inferno, hoje, ela é, dentro da sequência de rastreio dos foguetes lançados da Agência Espacial Europeia para a órbita equatorial, são 5 estações de rastreio. Galiot, que é a própria estação de rastreio lá em Kourou. Depois, Natal, Ilha de Ascensão. Uma outra cidade lá na costa oeste africana, que eu lembro, e Malindi, na costa leste. A única estação de rastreio não controlada pela Agência Espacial Europeia, da qual presta serviço à Agência Espacial Europeia, é a Barreira do Inferno. Então, a gente faz isso aqui muito bem, graças a Deus, oficialmente através de cooperação desde 77. O primeiro lançamento, o primeiro rastreio foi feito com sucesso em 79. Então, a gente, em termos de operações espaciais, a Barreira do Inferno tem feito muito bem o trabalho. Fizemos a Ariane agora, quinta-feira. Fizemos uma Soyuz, também um foguete lançador de satélites do russo, operado pela Agência Espacial Europeia, dia 9 de março. E a curiosidade aqui, você falou, o que está fazendo a Estação Espacial Chinesa aqui embaixo? A Agência Espacial Brasileira solicitou ao centro de lançamento que tentasse achar onde é que estava passando essa estação chinesa, né? Dizem que caiu, né? Parece que caiu. O chinês disse que caiu. O pessoal acha que ia cair até na costa de São Paulo. Não caiu, caiu no Pacífico. Ou seja, a incerteza que se tinha a respeito da trajetória e da órbita dessa estação espacial chinesa era enorme. Então, a Agência Espacial Brasileira, a AEB, solicitou que a gente tentasse rastrear. E no dia 16 de março, numa sexta-feira, a gente conseguiu pegar um leve eco dela. Ela já estava passando fora da órbita prevista, já estava passando fora do horário. Ou seja, aquelas informações que a gente supostamente tinha de confiáveis dela na internet já não eram mais confiáveis. Isso mostra que realmente era uma estação desgovernada, mas felizmente a gente conseguiu, por um breve momento de tempo, ainda conseguir detectar que ela estava passando perto do local previsto, mas logo em seguida, 3 semanas depois, ela caiu. Então, o rastreio a gente faz bem, a gente vai tentar rastrear também esse nosso veículo daqui a pouco. Tá aí, esses são os nossos meios. Se vocês estiverem passando ali na Rota do Sol, sentido litoral sul, olhando ali para a direita, você vai ver pelo menos uma dessas antenas. Nós temos 2 antenas de radar, o ADUR e o BEARNI, que são antenas com potência suficientemente boa para captar qualquer coisa no modo primário e também no modo secundário, melhor ainda, com transponder. E o Stella 43, que é a nossa antena de telemetria que a gente usa aí praticamente a cada 3 semanas para apoio à Agência Espacial Europeia. E a gente espera que no final, né? A gente espera hoje que no final aí do nosso lançamento a gente tem uma figurinha bonitinha aí, que é a trajetória percorrida pelo nosso veículo. Aqui esse programa aqui, o SysGraph, ele dá para a gente a projeção da trajetória no plano horizontal, como é que foi, onde é que foi o ponto de impacto, e uma visualização aqui do plano vertical de como é que ela foi com relação ao desempenho nominal sem vento previsto. Então, a gente prepara, lança, rastreia, e agora estamos com a cronologia no horário. Ok. Nesse momento, o que a gente está fazendo lá na Barreira do Inferno? A gente está trocando a posição do lançador. Nós temos
algumas posições discretas do lançador em termos de azimuth e elevação. Com aquelas posições, a gente vai tentar achar uma posição na qual a probabilidade de impacto com relação às embarcações que, infelizmente, acabam aparecendo lá, seja a menor possível. Então, assim que a gente resumir a cronologia, é o meu último slide. Tá bom, então a gente vai retomar daqui a pouco, a cronologia já está rodando ali. Enquanto a gente fica na guarda da barreira sumir, para seguir a cronologia deles. Já está com a imagem lá? Então pode colocar. Tá aí, pessoal. Está aqui o nosso lançador. A gente está hoje com a meteorologia não muito favorável, né? Só que nuvem não atrapalha a gente, contanto que ela não seja eletricamente carregada, né? Então, o teto é uma coisa que prejudica um pouco a gente no rastreio óptico. Mas, depois que decolar com o modo transponder ligado, a gente consegue fazer um bom rastreio com os nossos radares. Não vai ter aquele céu azul bonito de Natal, né? com aquele sol de tarde, mas, a priori, as condições meteorológicas elas estão favorecendo o nosso lançamento daqui a alguns minutos. Posso abrir para dúvidas, então, Hélio? Tá bom. Pessoal, sala de aula agora. Ô, Coronel, primeiramente, boa tarde. Sou estudante de Ciências Aeronáuticas. E é o seguinte, a gente sabe que o espaço aéreo ficou restrito e aí ninguém mais tem a condição de passar por ali. Mas por que não tem esse mesmo controle com as embarcações? Olha, agora eu vou falar como especialista da área aeronáutica, mas como desconhecedor, de uma certa forma, de como a área marítima é coordenada. A área marítima ela não tem o mesmo esquema de coordenação de tráfego marítimo como a nossa coordenação de tráfego aéreo. Vou dar um exemplo aqui, porque de vez em quando eu estou ali em casa, em Natal, e eu olho ali um TAM da vida, um Gol chegando ali, cheio de turista, né? Acho que o piloto fala assim, eu vou fazer uma chegada visual, aí ele passa ali em cima da área barreira, né? Esse tipo de coisa, se ele for pedir hoje para o controle de tráfego aéreo, ele não vai ser liberado. Então, assim, e vamos dizer assim, hoje, por exemplo, os operadores que estão ali no esquadrão, na ALA 10, na base aérea de Natal, são 5 esquadrões que a ALA 10 tem hoje ali da Força Aérea Brasileira. Essas 5 unidades aéreas, eles, se forem fazer o acionamento deles, eles já sabem de que a área barreira não é a área permitida para sobrevoo. Na área marítima, aí fica a critério de cada operador, dentro das regras e da coordenação de que aí é uma coordenação diferente daquela que é prestada no apoio aéreo. Tá bom? Aqui. Boa tarde, meu nome é Felipe, sou aluno de Engenharia Elétrica. Qual a capacidade da Barreira do Inferno em termos de porte, de tamanho de equipamento a ser lançado? E por que a gente não poderia ter um programa para lançar, de fato, missões e não só testes, se é que isso realmente acontece, se só é lançado testes por lá? Felipe, obrigado pela pergunta. Teste a gente faz. Missão... A Barreira do Inferno ela não só se especializou ao longo da sua história em lançamento de veículos suborbitais, que é o que a gente está fazendo aqui agora, mas em teste de sistemas de defesa. Aí os sistemas de defesa que a gente testa, obviamente, eles ficam debaixo dos critérios de divulgação que a empresa que testa lá, ela assina com a gente. Então, a Barreira do Inferno continua operacional em campo de teste. O que nós lançamos aqui depende da cadência de demandas do Programa Espacial Brasileiro. Nós temos uma cadência, vamos dizer assim, mais baixa do que, por exemplo, os outros centros de lançamento mundiais se tem por aí. Nossos irmãos de centros de lançamento no mundo Esrange na Suécia, Andøya na Noruega, Wallops nos Estados Unidos, tem também um centro de lançamento na Austrália, que são centros de lançamento que têm a mesma capacidade similar. A demanda deles de veículos de lançamento, de veículos de sondagem, principalmente para os programas de microgravidade, é muito maior.
Então, a barreira do inferno ela acaba indo para o lado mais do sistema de defesa, operando, eventualmente, operações também de lançamento de veículo de sondagem, sob a demanda da Agência Espacial Brasileira e do DCTA. Mas isso é fruto também de uma cadência, vamos dizer, hoje, mais reduzida, em compasso de espera, talvez, do lançamento dos primeiros protótipos do VLM do ano que vem, a partir de Alcântara, que aí muda um pouco o cenário e a gente passa a operar veículos de sondagem mais robustos aqui na Barreira do Inferno. Tá bom? Boa tarde, Coronel Boa tarde. Fábio. Eu sou Ana, sou composeira, sou de São Paulo. Eu fiquei muito assim, orgulhosa de ter o conhecimento, de saber da Barreira do Inferno, que a Força Aérea tem esse rastreamento, que foi até solicitado. Isso me encantou muito, me deixou orgulhosa de saber que a nossa tecnologia está sendo usada e ajudando outros países, né? Agora, uma pergunta minha que não quer calar. Tem algum projeto? Como é que estão os projetos dos satélites, né, para expandir a banda larga no Brasil? Como é que está isso? Porque começou, deu uma parada. Queria saber se esse projeto do satélite para expandir as bandas largas, se chega a vocês, se é daí que sai também. Outra boa pergunta aqui. Só pergunta difícil, né? Sim, só pergunta difícil. O SGDC... A gente hoje tem um satélite geoestacionário operado tanto pela... Agora já tem depois do leilão do ano passado, acho que já tem uma operadora, Viasat, eu acredito, né? Eu preciso checar. Operadora que vai para... E a Força Aérea Brasileira através de outra banda. Então, a Força Aérea hoje já opera o SGDC, a partir de Brasília, do COP. Existe uma operação real, 24 horas da Força Aérea Brasileira na parte... daquilo que nos interessa em termos de comunicações, vamos dizer, comunicações segregadas para uso militar, e a banda KA. É o satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Foi lançado no ano passado, foi lançado do Ariane, foi rastreado pela gente, está lá em operação. A banda X, a Força Aérea já tem utilizado, e a banda KA, que é uma banda de banda larga para... populações remotas, ela vai agora, ao longo de 2018, começar, vamos dizer assim, o processo dela de exploração econômica por parte da iniciativa privada vai ser iniciado. Então, o SGDC está indo bem, graças a Deus. Mais algum interessado em fazer perguntas? Bom, meu nome é Luiz Paulo, eu sou empreendedor de startup e programador de Python. Todos os programas aeroespaciais no mundo, eles estão passando por uma grande transformação, principalmente com startups na área aeroespacial. Os custos para a exploração espacial, por serem muito elevados, muitas empresas estão abandonando esses projetos e estão com projetos mais na área comercial, e aí estão entrando startups. Por exemplo, Israel utiliza muito a linguagem de programação Python para desenvolver o seu sistema de defesa. E eu vejo que no Brasil as startups participam muito pouco. Então, como é que o programa espacial brasileiro vê os empreendedores que estão desenvolvendo novos projetos e como é que esses projetos de startups podem ser integrados no programa brasileiro? Bem, acho que estou falando no público mais adequado para isso, né? Que é uma Campus Party, né? Então, se bobear, já estão usando meu celular ali, né? Pessoal, boa pergunta. A resposta para ela é uma resposta, vamos dizer assim, primeiro, eu sou o diretor do Centro de Lançamento da Barreira. Eu respondo pelo Centro de Lançamento, que corresponde à operação, lançamento e rastreio de veículos aeroespaciais. Agora, falando como engenheiro aeronáutico, como já há mais de 20 anos aí fazendo vante, fazendo foguete, graças a Deus, hoje a gente tem uma expertise muito boa em programação no Brasil. O pessoal hoje tem... Você dá uma plataforma para o cara coda lá, o cara joga, o cara executa, né? Eu mesmo gosto... Python, eu acho, assim, é muito evoluído para mim. Meu doutorado foi em C puro, não tinha nem biblioteca para jogar dentro do computador.
Foi no ponteiro mesmo, gente. Foi alocação de memória real. Foi assim, roots, né? Graças a Deus. Eu me orgulho disso, viu? Eu não tive a capacidade de aprender Python ainda. O que a gente está precisando hoje, eu incentivo todos a irem um pouco mais a fundo nesse assunto, é hardware. O hardware espacial é um hardware difícil de obter. O hardware espacial é um hardware que se a gente não fizer, a gente tem dificuldades de obter o hardware espacial. Então, talvez seja por isso. O hardware ele é uma coisa um pouco mais restrita, então a gente tem hoje, vamos dizer assim, um mercado que tem lá os seus agentes, tem os seus atores, que têm as suas equipes de programação internas. Nossas indústrias espaciais de defesa no Brasil já têm as suas equipes internas. Mas a tendência é que, havendo mais desenvolvimento de hardware, ou seja, você tendo plataforma para programar, a gente puxa reboque também a turminha aí cheio de gás para poder rodar as coisas lá dentro, tá? Nossa limitação é hardware. Mais algum interessado? Não? Boa tarde. Eu gostaria de saber qual o diferencial do nosso rastreio. Qual o diferencial do nosso rastreio? Primeiro que a gente está numa posição geográfica maravilhosa, né? 5 graus sul. Então, qualquer coisa que passa no Equador aqui, a gente pega. E tem muita coisa que passa no Equador aqui, né? Órbita, pessoal que vai fazer lançamento geoestacionário aqui, a Kourou, ali na Guiana Francesa, necessariamente acaba voando perto da gente para a gente poder rastrear. Então, a gente tem essa posição favorável. A gente tem, vamos dizer assim, uma base tecnológica já instalada. Vamos dizer assim, você tem hoje 2 antenas de radar e uma antena de telemetria numa posição geográfica dessa favorável. Então, quem precisar utilizar, usa. Aqui, no caso, é só a Agência Espacial Europeia. Qualquer Alcântara, né, no caso, com o Programa Espacial Brasileiro, decolando veículos para atingir órbitas equatoriais, vai ter que necessariamente passar aqui por perto, a gente vai rastrear também. Então, a gente tem, vamos dizer, uma vantagem aí de estar pronto para pegar quem estiver passando por aqui, precisa ser rastreado. Pessoal, a gente está ainda 10 minutos fora do lançamento. 10 minutos, a cronologia está correndo. Coronel, não teve oportunidade, porque alguns não sabem, mas o diferencial que o menino também perguntou ali, me veio à atenção, essa estação de Natal. Eu sei, estou provocando a pergunta porque muitos não sabem. Quanto aos profissionais que lá trabalham, eles são diferentes, principalmente também em que sentido? Dentro dessa cadeia de rastreamento da Estação Espacial Europeia. Obrigado aí pelo puxão de orelha, Hélio. Não posso esquecer do pessoal. Para quem estiver aí no business, entrando no negócio aeroespacial, tem que entender que o negócio aeroespacial não é um negócio que você entra, faz ali 4, 5 anos, gosta, sai fora. Não, business aeroespacial quanto mais tempo você fica, melhor você vai ficando e mais longe do ideal você vai ficando, porque você vai olhando as publicações, cada semana sai uma revista diferente, sai um projeto diferente, né? Você vai lá na Aviation Week, que é uma revista importante aí da área aeroespacial, tem produto novo a ser lançado. Você vai numa revista acadêmica de institutos como o Instituto Norte-Americano de Astronáutica e Aeronáutica, tem publicação nova. Então, você precisa de gente capacitada que está nesse ramo. E nós temos gente capacitada há mais de 30 anos, trabalhando dioturnamente no mesmo negócio. Dá um exemplo aqui não só da telemedidas que a gente faz lá, a telemetria que a gente faz com o francês, mas a estação da Tiangong aí, né? A Agência Espacial Brasileira chegou e falou assim, não, eu quero que você faça isso só em horário de expediente, não precisa ficar se preocupando, não, de pedir para o pessoal vir depois à noite, porque, né, vamos ver. Eu fui falar isso, mas o pessoal veio mesmo assim, 8, 9 horas da noite, ficou tentando pegar, de final de semana, ficou tentando pegar a estação espacial. Por quê? Porque o negócio deles é o grau de comprometimento, é a especialização que eles têm naquele assunto. Então, o diferencial nosso não é só o material também, não. Obrigado, Hélio. O diferencial nosso é o pessoal muito bem treinado, muito bem capacitado, comprometido com a missão da barreira. Mais alguma pergunta?
Vocês querem ver o lançamento, né? Eu também. Boa tarde, eu me chamo Andressa. Minha dúvida é qual o alcance dessas antenas. O senhor falou que passando aqui no Equador a gente consegue ver, né? Mas aí qual seria o alcance? De radar, da ordem de milhares de quilômetros. Dependendo se tem um transponder ligado, vai pegar. Então, por exemplo, quando a Tiagong passou ali, a Tiagong estava passando 180, 200 km de altitude. Para a gente é moleza. O problema é que ela estava com o transponder desligado. Ela já estava morta, né? Quando ela está com o transponder desligado, a gente só vai tentar pegar ela no modo primário mesmo, que é reflexo do radar. Se tivesse com o transponder ligado, a gente conseguia ficar rastreando ela o tempo todo. Chinês, ela já estava ali com 3 semanas, o sistema elétrico dela já estava, pelo menos era o que o chinês declarava, né? Que já estava sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum sistema operacional. Então, o radar nosso ali com o transponder ligado depende muito aí das questões, vamos dizer assim, relativas à refletividade do alvo, né? Se está com o transponder ligado ou não, mas o desempenho é fenomenal, é espetacular. E tem também, voltando ao assunto que o Hélio falou do nosso pessoal, tem o nosso operador óptico, que é o nosso graduado que fica ali olhando visualmente para adquirir e ficar rastreando visualmente ele. Então, a gente tem um sistema completo que, além do transponder, inicia o rastreio olhando para o alvo especificamente. Funciona direitinho. Mais alguma pergunta? Alô? Boa tarde. Pergunta repetida. Opa. Onde é que... Sou eu mesmo? Pois não? Boa tarde. Meu nome é Laurita, sou professora aqui na UFRN. E meu tio foi uma pessoa importante na área de aeronáutica, um engenheiro do ITA. Então, eu quero primeiro dizer que eu estou muito emocionado de estar vendo tudo isso aqui. E vou fazer uma pergunta muito básica. Quantas pessoas trabalham na Barreira do Inferno? Quantas pessoas? Nosso efetivo ele é composto basicamente de gente dedicada à missão fim, né? Só que pelo fato de ser uma unidade que requer um determinado nível de segurança patrimonial, porque a gente tem uma área grande aqui, né? Essa segurança patrimonial também demanda um nível de, vamos dizer assim, de sistemas de segurança e defesa com pessoas envolvidas. Fora o apoio que nós recebemos da ala 10 e do grupamento de apoio aqui de Natal, para avançado, superfície logística. Nós estamos aí com um pouco mais de 200 pessoas. É um efetivo de um pouco mais de 200 pessoas. Superfície simples. Logística simples. Já estamos ouvindo o rádio, significa que o locutor ele silencia agora, né? Vinte segundos para a sirene. Para o lançamento. 2 minutos para o lançamento. Sirene ativada. Carga útil com bateria interna e transistor ligado. Ciente, acionamento da sirene advertente. Controle ciente. Carga útil já está com a energia dela, não precisa mais da energia do umbilical. Controle de segurança de voo. Prossiga. Item 91, início da segunda SGA. Controle ciente. Painel de disparo ativado. Ciente. Um minuto. 1 minuto para o lançamento.
30 segundos. 30 segundos. Painel de disparo pronto. Ciente. Contagem final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Monitoramento da evolução do fluxo biocircular. Não, vou informar. Pessoal, dentro de... Olha só. Alô? Dentro de 15 minutos deve chegar a imagem em câmera lenta, com alto FPS do lançamento, para quem quiser acompanhar e ver detalhes, tá certo? Então, nos próximos 15 minutos, para quem quiser assistir, ainda temos o Coronel Almeida para fazer algumas perguntas, e no final vamos ter um encerramento, tá bom? Fiquem ligados aqui, porque depois vai ter uma promoção para quem quiser visitar a Barreira do Inferno, ok? Mais alguma pergunta? Controle seguinte, item 109 pelos perfis. Espera 15 minutos. Estou à disposição. Vamos fazer o seguinte. O pessoal da foto está aqui. É o último. Tá. Isso, o rapaz da foto que estava... Esse aí. Opa, como é que vai? Rastreamento pela medida suplementar nominal. Isso, vou chamar ele, tá? Controle seguinte. Eu sou curioso. Coronel, pode dar um pulo rápido aqui? Tá. Já volto aqui. Isso. Foguete não rastreado pelo BA. Pessoal, enquanto a gente espera a imagem em câmera lenta do lançamento, tá bom? Mais de pertinho lá, com alto FPS, a gente gostaria de fazer um breve agradecimento, porque nós acompanhamos a luta do Coronel Almeida para disponibilizar esse conhecimento, essa experiência publicamente aqui, tá? A Barreira do Inferno, não sei se vocês lembram, é uma instituição militar, tem seus protocolos de segurança, tem seus protocolos de segredo. Então, para a gente, é uma inovação por parte da Força Aérea disponibilizar para nós, cidadãos, esse tipo de conhecimento que todos nós somos entusiastas. Eu gostaria de pedir que meus alunos de ciência aeronáutica ficassem de pé. Se alguém mais quiser fazer também. Coronel, eu sei que é um agradecimento muito simples, mas que no contexto militar ele é repleto de simbolismo. Então, por gentileza, aceite como gratidão a nossa continência. Tá bom? 114, confirmar radares sem emissão, parada da plataforma e colimação desligada. Sem emissão. Muito obrigado. Ok, mais 10 minutos deve chegar a imagem em câmera lenta. Quem quiser aguardar e fazer perguntas, aproveitem. Estão aqui com o engenheiro do ITA, doutor, piloto, comandante da Barreira do Inferno. Se eu puder complementar algumas das perguntas, tá? Sobre a parte aeroespacial de startups. Olha, ele quer perguntar aqui. Pergunta no microfone, então. Bom dia, boa tarde, meu nome é Rudolf. Eu queria perguntar um negócio sobre o combustível dos foguetes. Vocês só usam combustível sólido ou vocês usam outros tipos de combustíveis para que o foguete possa decolar? Só pergunta boa aqui, né? Sim. Esse aqui era combustível sólido, né? A gente já tem uma expertise muito grande em propelente sólido, não tem sido problema para a gente. Os desenvolvimentos lá do DCTA na parte de combustível sólido. E combustível líquido, a gente tem um projeto, o DCTA também tem um projeto que é feito pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço na propulsão líquida. Na área de propulsão líquida, que já foi feito um voo bem sucedido em 2014, em Alcântara, a partir de um veículo suborbital. Então, a gente domina bem a propulsão sólida e temos dominado também a propulsão líquida para operação em breve.
Mais alguma pergunta? Opa, uma pergunta ali. Microfone. Aproveitando o gancho da pergunta anterior a respeito de combustíveis, na Segunda Guerra Mundial, o Von Braun fez foguetes usando combustível líquido, baseado em álcool, né? Então, não existe nenhum projeto para combustíveis usando álcool, para que o Brasil, já que a gente é um grande produtor de etanol e outros derivados do álcool? Olha, um dos meus trabalhos aqui na frente também é não explicar o projeto dos outros, mas remeter aonde você pode obter informações, né? O grande desenvolvedor de tecnologias espaciais no Brasil, o agente, o principal instituto, é o Instituto de Aeronáutica e Espaço em São José dos Campos. Ele tem um projeto de propulsão líquida lá sendo conduzido pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, e na página deles tem já uma descrição de quais são os propelentes que eles têm usado para a pesquisa dele. Pergunta interessante, você falou do Von Braun, né? Porque o alemão, o Dino até falou assim, fala onde é que você fez o teu doutorado, né? Foi na cidade de Braunschweig, que é perto de Hannover, né? Braunschweig. O alemão, ele já nasce sabendo fazer turbobomba, né? Ele tem uma mania, ele já, na faculdade de engenharia, todo mundo sabe fazer uma turbobomba. Então, se você for lá numa cafeteria e perguntar lá, ou a menina lá que está fazendo engenharia, ela já sabe fazer turbobomba. Então, a tradição deles era muito forte, por isso que eles já dominavam a propulsão líquida desde da década de 30, ali, seguindo para a década de 40, a propulsão líquida já era bem dominada. Mas dá uma olhada no site do IAE, que eu acho que você vai conseguir lá bastante informação a respeito de vários projetos de desenvolvimento. A Barreira do Inferno testa o que eles desenvolvem, né? Oi, boa tarde. Boa tarde. Me chamo Rafael. Eu tenho algumas perguntas. Aproveitando ainda o gancho do combustível, só questão de curiosidade. Em termos assim, de grau de volatilidade do combustível sólido para o líquido, tem como mensurar isso? A questão de sensibilidade, quanto mais fácil de pegar fogo? Essa pergunta é interessante porque ela remete ao que a gente está vivendo hoje, né? Quando eu fiz a faculdade de Engenharia Aeronáutica, a gente tinha essas perguntas, a gente tinha um bom professor, eu tive um bom professor lá, professor Gordiano, lá de propulsão espacial lá na faculdade, e a nossa referência era a apostila dele e as notas de aula. Hoje em dia, literatura que não falta, e acesso a essa literatura pela internet está fácil, né? Então eu vou dizer assim que o livro do Sutton, né, S-U-T-T-O-N, que acho que é a principal referência nossa de propulsão espacial, diz: o propelente sólido você estoca ele por muito mais tempo. Então vamos dizer assim, a energia de ativação dele é baixa, você, vamos dizer assim, pode guardar ele por longos períodos dentro de uma área com armazenagem com temperatura controlada. Essa é a vantagem dele. A desvantagem dele é que você não controla o que a gente chama de impulso específico. Propulsão sólida, você acende o busca-pé e espera ver o que vai dar. Propulsão líquida, você modula a tração, né? Então, são as diferenças entre um e o outro, né? A outra pergunta, eu não sei se cabe ao senhor, né? Eu fui bolsista no INPE, aqui em Natal, por 5 anos. Eu não estava ligado diretamente ao projeto do Transponder, mas acompanhei, né, o pessoal lá nesse desenvolvimento todo e tal. O senhor tem alguma informação em relação à perspectiva aqui do Brasil fazer esse lançamento, ou então como está o desenvolvimento da área de satélites aqui no Brasil? No desenho do Programa Nacional de Atividades Espaciais, e eu me sinto à vontade aqui para falar, porque eu faço parte a Barreira do Inferno como sendo o centro de lançamento, ela é parte integral desse sistema nacional de atividades espaciais. A gente tem o PNAE, Programa Nacional de Atividades Espaciais. Está disponível na internet para baixar, o PDF você baixa lá. E o PNAE, ele diz ali, o PNAE que a gente está operando é o PNAE 2012 e 2021. Ele diz ali quais são as atividades de desenvolvimento de satélites e desenvolvimento de lançadores que a gente vai fazer até 2021.
Então, o que está caminhando está dentro daquilo que está em consonância. Além disso, a gente tem o programa plurianual do governo federal, que também prevê algumas atividades espaciais, na área de satélites, na área de lançadores. Então, o que a gente faz nada mais é do que executar aquilo que foi planejado. Satélites, dentro do desenho atual, desenvolvimento de satélites no Brasil para aplicações civis, é com o INPE. Então, a sua pergunta é para o Manuel, né? Essa pergunta é para o professor Manuel, que vai daí, eu acho que já deve estar por aí, ou vai estar aí hoje à noite, ou nos próximos dias. O professor Manuel pode responder isso melhor do que eu, porque é o INPE aqui em Natal. Da parte de lançadores, a gente está indo agora, fizemos já descomissionamento do projeto do VLS-1, e o DCTA está desenvolvendo o VLM-1 para começar os primeiros testes já no ano que vem. Bom dia, coronel. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bom. A gente sempre ouve falar desde criança de aviões espiões que estão rodando pelo mundo. Já apareceu alguma coisa lá que vocês olharam e falaram esse avião é avião espião? E se apareceu, para onde que ele estava indo? Pergunta interessante, né? Como é que eu vou responder essa pergunta? O nosso meio de rastreio, o que a gente rastreia, vamos dizer assim, isso é um aspecto importante. A abertura da nossa antena, pelo fato de ser um rastreio de longo alcance, de alta acurácia, a abertura tem que ser pequenininha. O lóbulo ali, aí vou falar o nerdez, né? O menos 3 dB para um lado ou para o outro é bem pequena. A abertura ali é não muito maior do que 1 grau. Então você tem que olhar, você tem que estar esperando passar pelo lugar para poder pegar ele. Aqui nesse caso hoje do lançamento a gente sabia por onde ele estava passando, então a gente já aponta direto. Num caso desse de um alvo da qual você não sabe de onde ele veio, para onde vai, vamos dizer, nem faz parte da nossa operação. Nem faz parte da nossa operação, vamos dizer assim, apontar os radares para os céus e esperar, né, pegar alguma coisa. Então, outros países já têm um sistema de defesa mais elaborado em que eles conseguem, vamos dizer assim, tem radares de abertura maior com potência maior. Mas você está falando aí de alguns megawatts que, inclusive, se a gente fosse operar aqui em Natal, acho que derrubaria Natal inteira, né? Então, não faz parte das atribuições da barreira do inferno ficar olhando para os céus esperando alguma coisa. A gente vai de acordo com alguma coisa que pedem para a gente aponta e rastreia. Bom? Mas alguém interessado em fazer uma pergunta? Mais uma pergunta ali. Coronel, agora, após o lançamento, qual é o papel da barreira do inferno? Quais são as próximas ações? Acho engraçado. Primeira coisa, o pessoal, os aviadores, eles já querem saber a hora que eles podem voar lá, passar em cima, né? Porque, principalmente quando fecha a área barreira aqui, para quem está voltando da parte sul, ou o pessoal da ala 10 já quer, vamos dizer assim, quando a área barreira está fechada, eles têm que dar uma volta maior, né? Então, a gente sai agora cumprindo alguns checklists. A gente avisa o controle de tráfego aéreo que o lançamento foi feito. A gente avisa a Marinha que o lançamento foi feito. A gente avisa todos os agentes, através da segurança de voo, de que o lançamento foi feito. Vou usar a tua pergunta até para aquilo que a gente estava conversando antes aqui, a respeito de recuperação. Recuperação no mar é um negócio assim... Complexo é uma palavra, vou dizer assim, complexo é uma palavra complicada para definir. O avião da Malásia, alguém já achou ele? Não. O Air France 447, 2009, que caiu lá no limite, aqui a figurinha está ajudando. O Air France 447 caiu aqui, ó, nessa quina aqui. Força Aérea Brasileira, talvez naquele momento, não sei se houve depois, mas até aquele momento, em 2009... foi a operação mais complexa da qual a Força Aérea Brasileira já se envolveu, que foi ir lá, junto com a Marinha, fazer o reconhecimento do local de impacto, capturar os destroços, trazer, eventualmente, vamos dizer assim, outras partes ali que estavam não submersas.
Então, assim, a gente não recupera. Esse foguete que caiu agora, ele não é recuperado. Ele vai lá e vai virar... vai cair lá embaixo, e as partes que não quebraram no impacto, porque o impacto é forte, vai virar lá um pedacinho lá para o coral grudar e ficar feliz pro resto da vida. Então, assim, a nossa parte agora encerra com o descomissionamento da equipe de contra-incêndio, a equipe de saúde, o aviso a todos os agentes que o lançamento foi feito e a análise dos dados agora. Quando tiver também já a filmagem que a gente receber, também, eu não sei se vocês vão passar para a gente, qual foi a trajetória nominal versus a trajetória real, a gente compara isso, inclusive para verificar se o desempenho que nós contratamos junto à empresa é o desempenho que está sendo obedecido pelo foguete. Aí entra pessoal da gestão de qualidade para poder verificar se o que foi comprado é o que a gente realmente teve de desempenho. Tem um cirquinho bom aí. Agora, a parte de rastreio, por exemplo, o lançamento a gente faz sempre diurno, né? A parte de rastreio, geralmente, assim, o lançamento do Ariane vai ser 4 da manhã. O pessoal guarnece lá 10 da noite e fica até a hora de... Então, a turma lá não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem noite, não tem dia, é um negócio assim. E eles estão sempre motivados, é um exemplo para todos nós. Falar que não tem feriado, pessoal. Foi perguntado sobre a parte aeroespacial aqui, sobre por que é que nós não temos talvez foguetes com mais estágios aqui também. A Barreira do Inferno tem uma proximidade grande com a sociedade. Então, tanto pela aproximação talvez geográfica, mas o envolvimento da universidade, o envolvimento de professores, o envolvimento de estudantes, que é algo que não é comum para uma instituição militar ter todo esse envolvimento. Então, essa proximidade que existe da Barreira do Inferno com o Natal nos permite, por exemplo, estudar mais tecnologia aeroespacial e se envolver com os projetos deles. E uma vez eu marquei uma visita técnica dos meus alunos de design aeroespacial lá e perguntei, professor, qual é a data boa para o senhor? Eu disse, olha, eu acho que 23 de outubro é o dia do aviador, então lá deve estar festivo, deve estar todo mundo lá, então vou marcar dia 23 de outubro. Quando eu cheguei perto e fui ver, 23 de outubro era feriado para a Força Aérea. E a gente marcou nessa data e eu fiquei todo constrangido. Abriram a Barreira do Inferno inteira, chamaram todo mundo, só para receber a mim e mais, acho que 15 alunos. Né? Então, é um pessoal que tem um comprometimento com o ensino, com a tecnologia, impressionante. É por isso que a gente fica assim, quanto mais a gente se aproxima deles, mais a gente admira. A Campus Party agora quer todo ano ficar parceiro de vocês, não tem jeito. Né? Se apaixonaram pelo CLBI. Estamos dentro da previsão, acho que mais, no máximo, 5 minutos, deve chegar a imagem slow motion, que é a câmera de alto FPS, ela fica renderizando o vídeo, como se fosse um engine gráfico rodando em 3D. Né? E aí eles vão transmitir para a gente. E claro que é com zoom, é próximo do casulo do lançamento. Então, até eu estou curioso para ver agora esse negócio saindo lá em câmera lenta. Como vocês viram, um coice, já sai, me corrija se estiver errado, tá, coronel? Já sai a Mach 1.2, já sai supersônico e acelera. Você viu que ele passou depois que você escutou? Porque o microfone está um pouco longe, então você primeiro vê e depois você escuta. O som chega depois. E depois ele acelera para Mach 3.5, ou seja, 3 vezes a velocidade do som. Lá é assim também, você vê ele saindo e depois você escuta. Né? Então, é um negócio impressionante e ele já sai, assim que ele sai, abre as empenas, ele já sai girando, porque a rotação dele é que dá a rigidez giroscópica. Então, estou louco para ver isso em câmera lenta, cara. Né? Todos nós. Quem tiver mais alguma pergunta, acho que é oportuno. Pois não? Coronel, voltando um pouco para a aviação. O senhor falou que ele usa transponder. E o transponder também é muito utilizado nas aeronaves. É a mesma faixa de cobertura que a aeronave usa, um veículo suborbital ou suborbital, ele usa também a mesma faixa de transponder e pode ser acompanhado pelo SINDACTA, em caso esteja passando pelo espaço aéreo controlado. Modo Charlie, a banda é Charlie, né, na verdade. Então, assim, tem... eu não sei exatamente se a faixa de frequência que a gente opera é a mesma faixa de frequência dos nossos radares primários do DCEA. Mas o transponder ele tem uso aeronáutico, né? Certificado espacial para aguentar o tranco aqui, o G, porque 25G na partida, meu amigo, esmigalha, é bastante coisa. O Dino falou uma coisa interessante, né,
da nossa interação com a sociedade, né? A respeito da proximidade geográfica, também tem um mito, né? O pessoal fala, a Barreira do Inferno está muito perto da cidade, aí não pode lançar mais. Andøya, na Noruega, está a 1 quilômetro de distância da cidade. E o pessoal lança lá coisa de 2, 3 estágios, né? Isso é uma questão só de procedimento de segurança. Andøya, inclusive, é protagonista de um episódio que talvez, dependendo do desenrolar ali na década de 80, podia fazer com que nós não estivéssemos aqui, né? O foguete saiu para o lado errado. E o russo, no sistema de detecção dele, achou que ele estava sendo atacado. Dizem aí as fontes da história de que o Boris Yeltsin, que era o premier russo, soviético na época, abriu a maleta e ia apertar o botão. Aí o pessoal falou, não é míssil interbalístico, não. Então, esse assunto você sempre tem que tomar um certo cuidado, né? Mas, até usando o seu exemplo que veio de São Paulo, eu também sou de São Paulo, mas estou morando em Natal e vou dizer que sinto saudades parciais de São Paulo, né? Assim, porque esse Natal é uma terra muito boa. Voltei de lá, estava lá até ontem. Então, para vocês que estão vindo de outras regiões, assim, não deixem de visitar, por exemplo, o nosso Centro Cultural Espacial, o CCIT, que está na frente da Barreira, espaço aberto em horário das 9 às 4 da tarde. É a segunda atração mais visitada de Parnamirim. Lá tem várias maquetes de vários veículos de sondagem em tamanho real e conta um pouco da história da saga brasileira rumo ao espaço. Então, assim, é uma saga, né? Eu estou nessa aí já faz um tempo, eu vou dizer que o desafio, a motivação vem do tamanho do desafio, né? Então, eu continuo motivado porque o desafio é grande. Dá uma passadinha. Quem tiver a oportunidade, passando ali na Rota do Sol, na frente da Barreira do Inferno. É um museuzinho muito legal, bem cuidado, com um acervo muito interessante, que conta, como eu falei, conta a história de uma saga. E aí vocês vão ver tudo que o Brasil tem feito ao longo de décadas para tentar atingir a órbita da Terra, que, se Deus quiser, em breve atingiremos. Pessoal, só um aviso rápido enquanto a gente está aguardando. Amanhã no palco principal, às 22 horas, correto? A gente vai ter uma palestra com super lentos, que é o pessoal que trabalha com câmera lenta, explicando esse processo aqui que vocês vão ver da filmagem, câmera lenta e outros projetos deles. Então, quem gosta de slow motion, alto FPS, tipos de equipamento e várias coisas em câmera lenta. É interessante de ver drones com o rotor bem lento lá, girando. Amanhã, às 22 horas, super lentos no palco principal, tá? O Field the Future. Eu estou curioso para ver. Estamos no aguardo. Perguntas? Considerações? Elogios e Tem críticas. 2 perguntas aqui, ó. Elogios, críticas. Bom dia. Minha curiosidade eu queria saber se a Força Aérea tem previsão para projetos com missões tripuladas, dado o último incidente trágico que teve aqui no Brasil. Se há alguma perspectiva para realizar missões tripuladas. Boa pergunta. A missão tripulada ela é uma continuação de um programa espacial. A gente tem que pensar o seguinte, o que eu preciso para colocar um homem no espaço? Bastante coisa. Você precisa de suporte de vida, ou seja, você precisa de uma cápsula pressurizada que aguente a aceleração da subida, que aguente a reentrada, que seja uma cápsula, que seja um veículo de entrada, como, por exemplo, foi o ônibus espacial. Mas, mais do que isso, você precisa de um foguete, de um lançador com desempenho parrudo. A gente está falando aí, por exemplo, um microsatélite que está na faixa aí de 50 a 100 quilogramas. Uma nave espacial tripulada, vamos pegar aqui Apollo com o módulo lunar, década de 60 indo para a Lua. Aquele conjunto completo pesava 40 toneladas. Então você precisa de um foguete que coloque, e nem é na órbita, o Saturno V ele tinha capacidade de colocar 40 toneladas na órbita da Lua, coisa que esse Falcon Heavy aí do Elon Musk é capaz de fazer hoje 19 toneladas. Então, assim, os requisitos de voo tripulado, eles são requisitos que hoje, vamos dizer assim, eles estão, num ponto futuro do nosso planejamento. Tá? A gente precisa primeiro atingir o desempenho orbital, que é colocar uma pequena carga útil na órbita da Terra, de preferência uma órbita equatorial.
E é nisso que a Agência Espacial Brasileira, os agentes têm trabalhado. Então, mas é legal. Assim, quem domina o voo tripulado hoje? O russo, né? Ele é o grande ator do voo tripulado, né? O americano compra assento dele até hoje. Não tem hoje, os Estados Unidos não tem mais, desde 2011, quando a União Espacial foi aposentada, os Estados Unidos não tem mais capacidade de lançar por meios próprios os seus homens no espaço. Eles compram vaga da Soyuz. O americano com a Orion, né, que vai ter agora a partir do ano que vem, e o chinês que de vez em quando ele bota lá uns 2 lá, né? Impressionante, né? Até o americano está sem lançar gente para o espaço agora, certo? Para colocar um astronauta americano em órbita, eles pagam ao russo, por astronauta, $90 milhões. Então, eu acho que com esse dinheiro a gente conseguiria desenvolver muita coisa aqui que a gente tem por prioridade no nosso programa espacial. E vocês podem olhar no aplicativo do CPBR, que você baixa em toda a agenda, e também no site da Campus Party. Nós vamos ter tanto uma apresentação nos próximos dias sobre o Programa Espacial Brasileiro, tá, da própria Agência Espacial Brasileira. Então, vocês podem se inteirar mais como é que está o andamento do Brasil, os investimentos. Claro que a gente gostaria de muito mais investimento, mas vocês vão ver os números claramente. Tá? E também vai ter uma apresentação que eu recomendo muito que vocês assistam, por essa proximidade que o CLBI tem com a sociedade, que ajuda a desenvolver ciência e tecnologia espacial. A Agência Espacial Brasileira escolheu um local para abrir o CVT, que é o Centro de Vocação Tecnológica Espacial. E esse local foi aqui em Natal. Posso dizer que é dentro do CLBI, na verdade, é dentro do CLBI. E vocês podem se inteirar disso, tá? Tem hangares lá temáticos para programação de satélites, programação de rovers, sala de controle de missão. Então, é algo feito para vocês. Tá? Então, vai ter uma palestra sobre isso. Vocês procuram no aplicativo CVT, Centro de Vocação Tecnológica Espacial, e vai ser apresentado pela própria Agência Espacial Brasileira como que vocês podem usufruir dessa estrutura. E fica lá dentro da Barreira do Inferno. Tá bom? Boa tarde, meu nome é Paulo e a minha pergunta era exatamente sobre o CVT. Em 2015 até 2016 eu trabalhei na AEB, eu fui na divisão de informática lá, e eu sabia do projeto do CVT e eu queria saber como é que está o acesso a ele, quais as parcerias, como é que a sociedade pode ter acesso ao CVT hoje. Hoje o CVT, o CVT é uma parceria, uma cooperação, né, entre a Barreira do Inferno, que cede a área e dá apoio operacional, e a Agência Espacial Brasileira, que é quem realmente executa os programas lá. A Agência Espacial Brasileira começou agora, no mês passado, a operar semanalmente com alunos do ensino, eu acredito, ensino fundamental, ou ensino médio, acho que ensino médio, da Rede Municipal de Parnamirim. Então, a Agência Espacial Brasileira ela tem inicialmente um escopo voltado para a rede pública da cidade de Parnamirim. A partir desse momento, a partir de que a operação do CVT comece a, vamos dizer assim, a crescer nas suas capacidades, a ideia provavelmente da Agência Espacial é ampliar. É o único CVT espacial do Brasil. Então, assim, a gente tem centros vocacionais tecnológicos espalhados no Brasil de diversas outras áreas. Espacial só aqui. Então, é um privilégio que a gente tem. E a gente espera que a gente tenha uma ampliação das capacidades. A Agência Espacial Brasileira tem trabalhado forte com gente da Agência Espacial lá dentro da Barreira do Inferno trabalhando para que, vamos dizer assim, haja uma expansão das capacidades. Hoje é com o ensino público da cidade de Parnamirim. Alguém tem mais alguma pergunta? Coronel, boa tarde. A respeito do VRM, né? A gente poderia vislumbrar, então, quando ele tivesse operacional, um lançamento aqui na Barreira? Teria capacidade? Não, Barreira vai trabalhar no rastreio do VLM. A VLM vai ser lançada a partir do centro de lançamento de Alcântara. Isso aí também é um projeto. Hoje o VLM é um projeto do Instituto de Aeronáutica e Espaço, dentro do Programa Nacional de Atividades Espaciais, dentro do Programa Plurianual, está sendo executado pelo DCTA, e a Barreira do Inferno ela vai trabalhar como meio de rastreio dos lançamentos, tanto de sistema de qualificação de algumas partes, acho que no caso o VS-50, e como o VLM também.
Daqui da barreira, o que a gente espera, vamos dizer assim, tem algumas propostas, vamos dizer assim, de algumas expansões tecnológicas dos veículos de sondagem que a própria barreira tem gerado junto ao DCTA, para que a gente tenha aí nos próximos anos. No momento, a gente vai continuar com os nossos lançamentos de FTB e alguma demanda de veículo de sondagem que vier a ocorrer. Mas para os próximos anos, para a próxima década, a gente já está esperando operar veículos com um pouco mais de complexidade tecnológica. Tá bom? Vai sair agora, olha que maravilha. O pessoal chama propaganda. Parece o Saturno 5, né? Indo embora, caramba.